Tem como saber se eu sou médium? Há algum sinal físico ou psicológico que indique que eu tenha mediunidade? Muitos vão dizer, é sentir os pelos do corpo arrepiarem, é sentir calafrios, mãos e pés gelados, ou então sentir emoções muito fortes como ansiedade, alegria. Será que tudo isso são sinais de mediunidade? É verdade, quando o espírito se aproxima do médium, o médium tem sensações físicas e psicológicas, porque o corpo do espírito é feito de matéria, uma matéria mais sutil, não é densa como a madeira dessa mesa, mas é uma matéria, e a matéria provoca sensações quando se encontra com outra matéria. É igual uma pessoa quando se aproxima da gente, a gente sente contato físico dela e dependendo da pessoa a gente tem emoções específicas como raiva, tristeza, alegria, mas não. A mediunidade não se define por sinais físicos ou psicológicos. Ou seja, não é falar assim, eu senti um arrepio, senti a mão e o pé ficar gelado, então eu sou médium. Não são sinais físicos e psicológicos que vão dizer se uma pessoa é médium ou não. Até porque esses sinais físicos podem, podem ter outras causas. Igual sentir arrepio no corpo, pode ser sinal até mesmo de gripe, resfriado, pode ser excesso de exercício físico que pode provocar esses sintomas. Ficar com mão e pé gelado pode ser problema na circulação. Sentir emoções muito fortes pode ser um problema, um momento de muita emoção que a pessoa está vivenciando, de muita alegria, de muita tristeza, aí ela fica com esses sintomas. Muitos médiums, eles não têm sensações físicas, muitos simplesmente veem e ouvem os espíritos. Outros perdem a consciência e nesse momento começam a escrever e falar. Mas nem isso define se uma pessoa é médium ou não. Porque ver e ouvir pode ser alucinação devido a doenças psiquiátricas, efeito colateral de remédio. E perder a consciência e começar a escrever e falar também pode ser, muitas vezes a pessoa tem alguma aspiração, tem algum sonho, algum trauma e fica reprimido. Aí quando ela tem algum estímulo, ela começa a perder a consciência e começa a escrever, começa a falar. Muitas vezes a pessoa queria ser, por exemplo, escritor e ela reprimiu esse sonho. Aí ela perde a consciência e começa a escrever, falando que é um escritor, mas vai ver, é a pessoa que tinha esse sonho e ficou reprimido. O que vai caracterizar se uma pessoa é médium ou não? Primeiramente, é a frequência desses sinais. Esses sinais como arrepios no corpo, mãos e pés gelados, essas visões que eu estou tendo, essa vontade de escrever, de falar, elas acontecem com que frequência? É sempre ou de vez em quando? Porque o médium, ele tem essas sensações sempre, não é de vez em quando, só por um período, é sempre. Outro fator, a causa. Eu analisei tudo isso que eu estou sentindo e eu descobri que não é problema de saúde. Essas visões também não são, porque muitas vezes eu vou no psiquiatra, tomo remédio e essas visões eu não tenho alívio. Aí eu vou no centro espírita, eu não deixo de ter visões, mas pelo menos eu sei lidar com elas e isso não vai atrapalhar a minha vida. Então eu vejo que a causa não é uma causa física, psicológica. Então, provavelmente, sim, é um espírito que está se comunicando por mim. E também o conteúdo. Por exemplo, de repente, eu sinto um arrepio e tenho a impressão que tem uma pessoa por perto.
sinto a impressão que tem um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, mas eu nem estou pensando em pessoa nenhuma. De repente eu tive essa sensação e eu tenho a certeza que tem uma pessoa e essa pessoa é homem, mulher, e eu nem estou pensando nisso. Muitas vezes eu tenho vontade de falar, de escrever, e vem conteúdos que estão acima do meu conhecimento, que não tem como eu conhecer. E eu vejo uma pessoa e essa pessoa se identifica, aí eu vou pesquisar se essa pessoa realmente viveu na Terra. Então, pelo conteúdo dessas sensações, dessas visões, eu vejo que sim, é um espírito que está se comunicando. E é assim que a gente vai definir se uma pessoa é médium ou não. É pela observação atenta de todos esses detalhes. Não é simplesmente chegar numa conclusão precipitada. Ah, eu tive arrepio no corpo, tive visões, tive mãos e pés gelados, tive emoções muito fortes, então eu sou médium. Porque, como a gente aprendeu, não são esses sinais físicos e psicológicos que determinam se uma pessoa é médium ou não. Porque, como dissemos, podem ter várias outras causas estes sinais. Por isso que é importante estar atento na frequência, né? Por quanto tempo ocorre todos esses sinais, na causa, se é uma causa física, psicológica, aí depois que a gente descarta tudo isso, aí a gente vai chegar à conclusão que sim, é uma causa espiritual, e também pelo conteúdo de todos esses sinais, de todas essas visões. Aí a gente vai concluir que sim, são devidos à influência dos espíritos, da comunicação dos espíritos conosco. É assim que a gente vai definir se somos médiums ou não, porque o espiritismo é uma ciência de observação. A gente só chega a uma conclusão depois de observar atentamente todos os detalhes, porque infelizmente muitos centros espíritas chegam pessoas falando que tem certos sinais físicos e psicológicos, os que dirigem esse centro espírita já vai falando, você é médium, você vai ter que trabalhar na mediunidade. E às vezes a pessoa está com algum problema de saúde psicológico e só vai agravando. Por isso que é importante ter muito cuidado quando a gente vai falar se uma pessoa é médium ou não. Primeiramente, vamos observar. Vamos ficar atento a esses sinais, né? E sempre orientar a pessoa quando chega na casa espírita a estudar a doutrina espírita e abraçar as tarefas de caridade. Que tudo isso é um conforto para o nosso coração. A gente fica esclarecido. E o importante no Espiritismo é a prática dos ensinamentos que estão nos livros espíritas. Porque ser espírita não é só trabalhar na mediunidade, tem muitas outras áreas que a gente pode e deve dar a nossa contribuição. Então, vamos ficar atento a todos esses detalhes. Pessoal, espero que tenha ficado claro este assunto. Muita paz e muito obrigado por assistirem este vídeo.